que nós queremos nesse exemplo é calcular a integral definida de -1 a 1 de x ao cubo cosseno x mais x ao quadrado mais 6x mais x à sexta seno de 7x. Aqui nós temos a princípio duas opções. A primeira delas é observar que essa função é contínua no intervalo de -1 a 1, procurar uma primitiva dessa função e, a partir daí, substituir o extremo superior, o extremo inferior e a diferença entre esses resultados obtidos. Qual o problema desse procedimento? Nós precisamos, para isso, calcular a integral de x ao cubo cosseno x, ou conhecer uma primitiva dessa função, e o mesmo para x à sexta seno de 7x. O que nós até o momento não sabemos calcular. As duas integrais, elas são calculadas utilizando a técnica de integração por partes, que vai ser estudado na próxima unidade. Então, daqui a pouco, se você quiser encarar o cálculo das integrais, é uma opção. A segunda opção é resolver o problema utilizando algumas propriedades da integral definida. No caso, o primeiro passo é lembrar que a integral de uma soma é igual à soma das integrais e eu posso reescrever essa expressão como a integral de -1 a 1 de x ao cubo cosseno x dx, x ao quadrado dx de -1 a 1, 6 a integral de -1 a 1 de x dx, mais a integral de -1 a 1 de x à sexta seno de 7x dx. E qual a vantagem dessa escrita? Eu não preciso encontrar uma primitiva dessa função, porque essa integral é igual a zero, o mesmo para essa integral, que é zero, e o mesmo para essa integral, que é zero. Agora, por que cada uma dessas integrais é igual a zero? A gente tem que relembrar a propriedade de que se f é uma função ímpar, que é contínua no intervalo de -a até a integral de -a até a de f de x dx é igual a zero. E quando eu olho para essa função e essa função, todas elas são funções ímpares. Relembrando, uma função ela é ímpar quando f de -x é menos f de x. Então, para garantir que essas três integrais de fato são iguais a zero, vamos verificar que essa função e essa função são funções ímpares. Essa daqui não tem que fazer nada, a definição é direto, f de -x é menos x, que é menos f de x. O meu trabalho é para essas duas. Se eu faço f de x igual a x ao cubo cosseno x, f de -x é menos x ao cubo cosseno de -x, menos x ao cubo é menos x ao cubo, e como a função cosseno é uma função par, cosseno de -x é o mesmo que cosseno de x.
Então, nós chegamos em menos f de x, o que garante que essa função ela é ímpar, o intervalo é de menos 1 a 1, então a primeira integral é zero. Da mesma forma, se eu chamo de g de x, x à sexta seno de 7x, g de menos x é menos x à sexta seno de 7 vezes menos x à sexta é o mesmo que x à sexta, e como a função seno é uma função ímpar, seno de menos 7x é menos seno de 7x. E nós chegamos em menos x à sexta seno de 7x, que é menos g de x. Então, essa é uma função ímpar de menos 1 a 1, a integral é igual a zero. E com isso nós concluímos que da relação acima, tudo que resta a ser calculado é a integral de menos 1 até 1 de x ao quadrado dx. Uma primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, de menos 1 a 1. E agora, substituindo os extremos, 1 ao cubo, 1 sobre 3, menos 1 ao cubo, menos 1, dividido por 3, e a resposta é 2/3. Então, com isso, a nossa integral definida é igual a 2/3. Lembrar, então, que nós não precisamos calcular as integrais por uma aplicação de propriedade. Na unidade 3, você pode voltar nesse mesmo problema e, se você quiser, calcular tanto essa integral quanto essa integral. E você vai perceber que a utilização de propriedade torna bem mais simples o cálculo do que o desenvolvimento das duas integrais. Então, nós temos a resposta para o problema proposto.